Então, o tema do evangelho de hoje é... Como é o tema do evangelho de hoje? Vendilhões expulsos do templo. Certo. Pesquisa. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e ali compravam. Derrubou as mesas dos campistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Pronto. Vamos só pedir desculpas, né, no nosso evangelho, pelo barulho, né, não sei se o celular está captando o barulho da rua, tomara que não, né, mas vamos continuar, né, espero que fique bom nessa gravação. Então, como meu filho leu, né, Arthur, vendilhões expulsos do templo, né? A linguagem ela varia de acordo com cada tradução, né? São muitos tradutores e retradutores, né? Mas vendilhões são mercadores, né? Já nessa versão aqui que eu estou lendo, tá mercadores expulsos do templo, né? Então é uma passagem bíblica, né? Ou seja, o evangelho ele pode ser feito com a Bíblia, naturalmente, né? Nós fazemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque achamos que tem as explicações, né? Explicações bastante claras, né? Mas ele pode ser feito puramente com a Bíblia e discutido com a família dentro de casa, né? Pode ser feito com qualquer livro que fale do bem, que fale de Deus, de qualquer religião, desde que fale do bem, né? Desde que fale de coisas boas, né? Honestas, sérias, justas, né? De verdade, né? Fale de amor do coração, né? Do amor fraterno, do amor humano. O evangelho pode ser feito, porque o evangelho é Jesus e Jesus é isso, é a representação do amor, né? É a representação da paz. Então, se falar de amor, falar de paz, está falando de Jesus, independente da religião, do segmento. Então, o mercadores expulsos do templo, né? Ou vendilhões, como foi dito. Sim, isso né? nem faz comigo. E aqui a citação é de Marcos, né? 11, 15 a 18 e Mateus 21, de 12 a 13. Né? Então, vou só repetir, né? Eu não sei se ficou bem a audição, né? Meu filho talvez estivesse um pouco longe. Na próxima, eu vim um pouco mais para próximo do filho. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguns transportassem qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada a casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. O príncipe dos sacerdotes, ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, como é que diz na versão daí, filho? Essa parte? Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isto, procuravam um meio de o prenderem. Não de os príncipes dos sacerdotes. Sim, leva. Os E príncipes... todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder. Porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina.
é um pouco complexo, né? Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi sobre essa passagem é nós trazermos para a realidade. E hoje eu vi uma palestra muito interessante que falava que Jesus realmente encarnou como humano, né? E é um trabalho, né, que os estudos aprofundados da doutrina espírita, da espiritualidade, mostra que não é uma tarefa simples para um espírito extremamente puro e extremamente elevado, né? É inimaginável para nós, né, a pureza de Jesus. Então, para esse espírito descer a uma matéria densa, né, descer a um perispírito extremamente denso que é o nosso, né, descer, se reduzir, né, para toda a sua expansão, todo o seu alcance, toda a sua luz, que é um alcance cósmico, né? Isso é uma coisa, dizem que mesmo com tanto poder, demorou 1000 anos para que Jesus pudesse ser reduzido e preparado. A sua luz, a sua expansão, a sua aura, a sua vibração pudesse ser condensada para caber em um corpo físico, né? E realmente ele precisa fazer isso para exemplificar, porque Jesus ele é modelo e guia. E ninguém exemplifica sem viver aquilo. Eu não poderia exemplificar para trabalhadores, quebradores de pedra de algum lugar, se eu não fosse quebrador de pedras também. Se eu quisesse exemplificar para quebradores de pedra, eu teria que ir trabalhar junto com eles. Então, só tem como exemplificar assim, você estando no meio deles. Então, Jesus encarnou, né, não habitou, encarnou no meio de nós. E essa passagem é interessante porque os estudos aprofundados da Bíblia, né, e com certeza, né, sacerdotes das religiões cristãs, né, que no passado chamávamos de iniciados, com certeza eles têm o conhecimento disso. Não passa para o grande público, para as grandes massas, por dois motivos. O primeiro, porque as grandes massas não estão preparadas para ouvir isso. E segundo, porque não estão interessadas também em entender, em aprofundar esse estudo científico, né, de Jesus e da religião. Pode falar. Quer falar? Nessa parte aí, que ela quer falar sobre o de dar valor às coisas religiosas, né? Que eu lembrei que antigamente você poderia passar a sua vida toda pecando, chegasse nos 96 anos, percebeu que estava morrendo, chegar na igreja, pagava o padre. Pagava moedas de ouro pro padre e ganhava a bênção nos céus. Até hoje tem isso, né? Então, assim, De acreditar que você dá dinheiro vai te salvar, entendeu? Jesus não é material, ele não vai receber esse dinheiro, ele vai fazer o Deus dinheiro. não vai receber esse dinheiro, exatamente. Então, assim, são muitos equívocos, né? Sim. São muitos equívocos que nós, humanidade, cometemos, né? E nós estávamos lá em encarnações passadas, né? Poderíamos nós ter sido um desses sacerdotes. Ou né? uma pessoa que pagou. Ou uma pessoa que pagou, né? Ou seja, a doutrina da encarnação, da reencarnação, ela é maravilhosa por isso. Porque não censuramos os outros, porque os outros podem ter sido nós, há 3, 4 encarnações atrás. Sim. Né? Quem recebeu, né? Quem praticou, né, o sujeito ativo, o sujeito passivo, pode ter sido nós, qualquer um dos dois. Então, assim, o bom é isso, que a gente não fala mal de ninguém, a gente fala mal de nós mesmos, né? O sacerdote da religião pode ter sido um de nós, pode ter sido eu, né? Então, isso aqui é maravilhoso. Agora, essa questão aqui é interessante, eu não sei se vai comentar do mercador, vou até dar uma andada aqui, mas eu vou comentar logo, porque Haroldo Dutra Dias, né, ele explica de forma magistral isso aqui, né? E essa questão, né, ele está traduzindo, né, tem uma tradução da Bíblia, eu preciso comprar essa tradução da Bíblia, né, porque Ele já fez? ele está fazendo, ele já fez as cartas de Paulo, já fez vários livros, ele já fez, né? É uma luta, e assim, a humildade é uma coisa maravilhosa, né? E ele fala que quem tem que consertar é quem contribuiu para deturpar, né? Ou seja, a gente sabe que a religião
seja ela qual for, ela sempre foi usada pelos poderosos e pelo Estado para manipular o povo e usada de forma equivocada, né? Então, Haroldo Dutra, ele se reconhece, ele mesmo fala, ele se reconhece como alguém que em uma encarnação anterior, né? Provavelmente muito lá atrás, ele foi um desses que manipulou, né, as traduções da Bíblia. Agora ele está pagando o que deve, né, de uma forma linda e maravilhosa, né, porque ele é maravilhoso, né, assim como o Divaldo, assim como o Chico, né, assim como o Irmã Dulce, assim como o Calcutá, né, Teresa e tantos outros, né, Gandhi. Ele é maravilhoso. E ele fala, né, sobre essa passagem, né, dos mercadores ou vendilhões expulsos do templo, né, que Jesus viveu como nós, viveu entre nós. E Jesus, compreendendo que não cai uma folha, né, de uma árvore sem o consentimento de Deus, sem o consentimento entre aspas, né, que não obedeça às leis naturais de Deus, assim como a lei da gravidade, assim como as leis do magnetismo. Jesus, entendendo que tudo está sujeito ao auspício de Deus, né? Tudo está sujeito. Jesus não usou o seu poder, nem o seu magnetismo para manipular nada, nem para ter poder temporal, poder material. Haroldo Dutra explica isso muito bem. E ele explica que essa passagem faz parte dos ritos religiosos da época. Por isso que o templo, que é esse local aí, fortemente armado por Roma, imagine o carro forte, imagine o Banco Central tirando uma quantidade imensa de dinheiro. O Banco Mundial. Né? O Banco Mundial, sei lá, tirando uma quantidade imensa de dinheiro. Imagina a quantidade de carro forte que ia ter lá e de segurança. Você acha que alguém ia chegar e bagunçar? Jesus estava encarnado, obedecendo regras de encarnado, né? Porque só assim ele poderia exemplificar. Então, esse é um dos locais fortemente armado. Não é chegando como Superman voando, salvando todo mundo, que ele vai exemplificar para os humanos. Exatamente, então, exatamente isso. Então, Jesus, certamente, se ele não faz uma coisa dentro das leis, e quando a gente fala lei, naquela época a lei era a religião, né? Era a Torá, era o Taná, né? Seja qual religião for, provavelmente era a Torá e Taná, né? Provavelmente, né? A lei dos judeus, né? A lei hebraica. Ele estava fazendo uma representação. Haroldo Dutra explica isso melhor, né? Ele estava fazendo um rito, né? Que é um rito demonstrativo, né? Ou seja, ele sai, derruba a barraca, fala, reclama e tal, é um rito demonstrativo, né? Eu esqueci agora o nome do rito, mas é um rito demonstrativo que se fazia isso. Existem outras passagens bíblicas, onde tem uma passagem bíblica mesmo que um Messias não, como é que fala, que vem antes de Jesus, esqueci o nome, mas um iniciado, um mestre, né, da lei, né, não um Messias, os que vieram antes de Jesus para anunciar Jesus, né? Esqueci o nome agora, me perdoe. Então, em que um desses mestres da lei, mas não aqueles dos sacerdotes, ele fica nu e se deita pelo chão e se embola pelo chão, não sei se amarra de corda, é uma passagem bíblica. É bom que também que eu não saiba, porque aí vocês vão procurar e vão estudar, né? Isso é bom. Eu também vou fazer isso, vou procurar e vou achar. Então, mas é bom não lembrar agora. Mas assim, não faz sentido um homem nessas religiões bastante rigorosas, né, ficar nu no meio da rua e se embolar pelo chão e não sei o que, e se amarrar de corda. Não faz sentido isso. Isso aí faz parte das mensagens bíblicas, ou seja, isso é dado, né, é uma mensagem dada, né? É como se fosse uma profecia, né? É uma anunciação, está anunciando alguma coisa. Então existem várias passagens bíblicas assim. É bom que vocês procurem, que estudem essas passagens bíblicas que parecem aberrantes, que parecem incondizentes com a cultura do local, que é uma cultura bastante respeitosa, né? Então é a mesma coisa.
Os guardas de Roma, um lugar fortemente protegido, fortemente cheio de guarda, não prenderam Jesus porque eles estavam fazendo uma dessas representações, uma dessas encenações, que são profecias, que são anunciações, está anunciando alguma coisa que virá. Né? Profeta, né? A palavra que eu buscava era profeta, né? Os profetas, né? Os profetas, né? Que anunciavam Jesus e que anunciavam coisas, as profecias. Então é isso, porque senão Jesus seria preso. Então essa parte é isso, que ele vem e quebra tudo, e derruba a mesa do cambista, e fala, né? E xinga o povo, não sei o quê. Duas coisas. Primeiro que Roma, os guardas de Roma prenderiam, num dia de feira prenderiam, não deixaria bagunçar, ninguém bagunçar a feira. Porque o comércio interessa a Roma, e muito. Roma é dinheiro. Não é à toa que está escrito lá, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. É moeda, é dinheiro. Né? Não pode bagunçar o comércio. Imagina você chegar no shopping center e começar a quebrar tudo. Não existe isso. Né? Primeira coisa é essa. E segundo, que é incondizente com Jesus. Porque Jesus é paz, amor, serenidade, leveza. Tudo que Jesus fazia fora do que é Jesus, que é a representação do amor, da doçura e tal, ele fazia dando um recado dentro da lei. E Jesus diz o quê? Eu não vim destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, mas vim fazê-la cumprir. E ele diz na Bíblia também, eu não vim destruir a lei. Sim. Só que dentro da lei, que a cultura daquele povo hebreu seguia, né, Jesus veio ensinar. E isso é possível ser ensinado em qualquer religião. Então vamos lá agora, né, filho? Porque assim, o que vem depois é mediunidade gratuita. Né? Eu até fiquei meio sem entender por quê, né? Mas vamos ler para ver se a gente entende. Que horas é? 19h29. É uma mediunidade gratuita também que sair aqui da página. Eu fui tirar o pano e saí. É interessante, né? Porque será que mercadores expulsos do templo pertencem a outro? Não, pertence, não, é a mesma coisa, é isso mesmo. Mediunidade gratuita. Isso aqui é um pouco grande, né? A mediunidade gratuita é o último, porque tudo isso aí faz parte do capítulo 26, né? E fala, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Né? Foi bom comentar, porque senão fica descontextualizado. Pode ir. Os médios modernos, porque os apóstolos também. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito. O de serem os intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concessão, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer, eu não tenho fé, porque não pude pagá-la, não tive a consolação de que choro, eu sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por parte a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la de sua finalidade providencial. Olha, a mediunidade, ela parece uma coisa distante para quem não tem. Porque assim, por exemplo, eu não sou milionário. Então, ser milionário é uma coisa distante para mim. Então, gente, nós precisamos aprender a entender as coisas que nós não temos. Se eu quero entender Jesus, eu tenho que entender mediunidade. Porque a Bíblia está cheia de situações de mediunidade. A mais básica, a mais simples, os 10 mandamentos, recebido por Moisés. Sim. Se você está numa religião indiana, a Índia tem 1,4 bilhão de habitantes. O Brasil só tem 200 mil habitantes. Então a Índia é 7 vezes maior, mais do que 7 vezes maior que o Brasil, em população.
a China também. Então, eles têm as suas religiões diferentes da nossa. Mas todas as religiões do planeta precisam obedecer a Deus. Todas as religiões do planeta são inspiradas pelo Cristo. Se alguém mudou, modificou, deturpou, isso aí já é uma questão da pessoa, das pessoas, do grupo de pessoas, do governo, de quem seja. Vai responder perante as leis de Deus. Vai responder a espiritualidade superior. Vai responder a Jesus. Né? Então, assim, a mediunidade, a Bíblia está cheia de mediunidade. É só buscar. Eu lembrei aqui do caso de Moisés, mas quem quiser estudar pode pesquisar mais. Só pesquisar na internet que vai achar. Caso de mediunidade na Bíblia. Então, por isso que a gente fala aqui de mediunidade. Então, assim, eu não sei o que é a vida de um milionário, porque eu não sou milionário. Mas se eu quiser pesquisar, eu vou pesquisar e vou aprender. Então, eu não sei o que é mediunidade, porque você não é médium. Né? Você não sabe o que é mediunidade, porque você não é médium. Mas estude para você saber o que é mediunidade. Agora, quem é médium, independente da denominação que dê, né? Você pode dizer que você é inspirado pelo Espírito Santo. Quem for de outra religião vai dizer que vai ser inspirado por outro nome que vai dar. Né? Mas a mediunidade é a comunicação. Comunicação entre essa dimensão que a gente está, que a gente chama dos encarnados, né? É a dimensão escola, né? É a comunicação entre quem está na escolinha, né? Na época de prova, que assim, a encarnação, eu costumo comparar assim, a encarnação é a escolinha, né? É a semana de prova da escolinha. A encarnação é isso. Que vai trocando. Né? Cada vez que a gente vem, é uma semana de prova. Quando a gente volta para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida, aí agora a gente está estudando lá. Está se planejando. Né? E tem gente que acha que depois que morre, você descansa, né? Você deita na cama e fica descansando o resto da vida. Para os espíritas, né? Se você passar um tempo no umbral, o umbral é como se fosse o remorso, é o choro da reprovação na semana de prova. É o choro da reprovação do semestre perdido na faculdade. É o choro da reprovação do ano letivo perdido na escola. O umbral é isso. Vamos traçar esse paralelo, né? Mas, voltando, né, para o plano espiritual, né, para a dimensão menos densa, dimensão sutil, né? Voltando, volta para a verdadeira vida, plano espiritual. Mas precisa de uma comunicação daqui para lá, porque lá tem muito mais almas do que aqui. E porque também nessa dimensão menos densa estão os espíritos superiores e elevados. E estão também espíritos inferiores. Mas os superiores estão lá. Aqueles que nos guiam. Aqueles que guiam a gente, nós adultos, como pais, guiam bebês. Porque, por mais que inteligente que a gente seja, né, tem espírito aí que diante deles nós somos bebê. Diante de Jesus mesmo, nossa. Diante de Jesus acho que a gente é menos que bebê. Diante de Jesus acho que a gente é embrião. Entendeu? Então a mediunidade é para isso. É para ver esse intercâmbio, essa comunicação. É como se fosse hoje em dia a educação à distância. Né? A educação virtual. Né? Então cada dia que a humanidade evolui intelectualmente, o progresso intelectual, o progresso tecnológico, a gente consegue traçar paralelos melhores. Porque o progresso intelectual, o progresso tecnológico são luzes que nos ajudam a compreender a imensidade que é o mundo espiritual, a imensidade que é o mundo de Deus. Né? Esse mundo que não é só material. Então a mediunidade é isso. Agora a coisa mais importante sobre a mediunidade. Agora que a gente já sabe, né, mais ou menos o que é mediunidade, que é a comunicação com a dimensão invisível, digamos assim, né? Invisível entre aspas, né? Porque às vezes a mediunidade faz você ver. Então a mediunidade ela não pode ser usada de forma errada. Se você é um padre, um pastor, um espírita, né, ou de qualquer outra religião que tem uma mediunidade muito boa, não use de forma equivocada. Por isso que Moisés proibiu a mediunidade. Tem uma parte bíblica que Moisés condena a mediunidade. Por quê? Porque estava sendo usada errada, demais. Moisés teve que proibir um monte de coisa. Porque estava sendo usada errada. Quando usa errado, proíbe.
A lei humana também proíbe. Prende, a lei humana não prende pessoas que estão fazendo uso errado da inteligência, por exemplo. Então é isso. Eu acho que vamos dar uma paradinha por aqui, né, que ficou longo esse evangelho, já tem 25 minutos, mas dá para ler pelo menos um bloco que vai falar de dinheiro, né, só para entender. Lê só mais um, filho. O 8, o número 8, né, que vai falar de dinheiro, para entender, para o público entender melhor o que é esse uso equivocado da mediunidade. Lê aí, filho, o 8. Arthur? Lê aí, número 8. É bom vir mais pra cá, pra ficar mais próximo. Pra ouvir melhor? É. É certo. Acho que alguém vai ficar curioso aí. O que é que tá escrito na minha camisa, né? Quer fazer a prece logo, não? Na minha camisa... Não, precisa ler isso aqui. Na minha camisa tá escrito assim, gente, ó. Entrega-te a Deus. Quem conhece condições nas quais os bons espíritos se comunicam? Filho, lê de uma forma mais clara. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse. Há tanto por sessão, o simples bom senso repete tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar o preço de prata, os espíritos que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrúpulos, estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Que depois que quer comunicações sérias, deve primeiro se pedir seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a comunidade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Vou resumir aqui rapidinho. Então, qual é a questão aí? Vou traçar um paralelo, né? Ou seja, uma pessoa... Os espíritos superiores são superiores moralmente. A superioridade que existe é moral, né? Não sei se era o do Dutra... Não, a verdadeira superioridade é moral. Não sei se era o do Dutra ou se é Divaldo Franco que fala. Mas era o Dutra mesmo. No mundo de Deus, quem manda mais é quem tem mais amor. É simples assim. Então, quando fala que espírito superior, é superioridade moral. É quem ama mais. Quem ama mais é quem manda. Então, o verdadeiro poder é o poder do amor. Certo. Aí fala da mediunidade equivocada. Quando a gente não pode... A pessoa, o espírito superior, com superioridade moral, é o espírito ocupado. O espírito com inferioridade moral, né, é o espírito desocupado. Tração paralelo é bom. O desocupado está sempre pronto para atender a quem queira fazer besteira, fazer coisa errada. Mas para quem quer fazer coisa certa, o espírito superior é muito ocupado. Imagina a sociedade humana, como vive no erro, como vive no equívoco, como vive preso aos sentidos e às sensações, aos prazeres, o prazer pelo puro prazer. Não é o prazer nobre, não é o prazer cristão, né? Não é o prazer moral, é o prazer pelo prazer sem limites, sem limites, sem sentimentos, né? Sem nada, né? É o devaneio. Então, os espíritos inferiores, eles estão sempre disponíveis para o médium que se propõe a isso. Agora, quando o médium se propõe ao bem, ao trabalho no bem, ao amor, ao resgate, à salvação, aí agora ele tem que marcar horário. Por exemplo, o nosso evangelho aqui, 19 horas. Foi fácil conseguir?
Não foi fácil não, foi muito difícil. Passamos alguns meses tentando escolher o dia, sem conseguir, que tudo dava errado. Aí depois que a gente conseguiu escolher o dia e a hora principalmente, aí passamos mais alguns meses tentando conseguir cumprir o horário que a gente não conseguia. Mas com muito esforço, com a ajuda dos espíritos bons, né, dos anjos bons, né, a gente conseguiu, estamos aqui. E já temos um bom tempo, uns bons meses fazendo esse evangelho, e agradecemos todos os dias por ter conseguido. Porque a gente sabe que a gente não conseguiu sozinho, a gente consegue com a ajuda de Deus, através dos trabalhadores do bem, dos espíritos bons, dos anjos bons. Anjos, serafim, querubim, na linguagem cristã, né? Ou qualquer espírito bom em outra linguagem de outra religião, né? Então, o resumo desse item 8 é isso aí. Quando você busca o bem, você vai ser assistido pelo bem. Quando você busca o mal, vai ser assistido pelo mal. Esse é o livre-arbítrio, né? É um livre-arbítrio que tem limites? Tem, claro que tem. Tudo tem limite. Sem limite, a humanidade já tinha jogado bomba atômica em tudo quanto é lugar e tinha acabado de destruir o planeta. Tinha virado pó. Tem que ter limite. Tudo precisa ter limite. Então esse é o resumo, né? Nosso evangelho está fazendo 30 minutos. Esse evangelho primeiro não vou fazer muito grande, né? Vamos encerrar por aqui, né? Mas foi uma discussão boa, né? Vale a pena ouvir de novo e vamos fazer mais evangelho. Espero que vocês acompanhem. Continue acompanhando nosso canal. Vamos fazer pelo menos toda semana um evangelho desse, né? Para lançar no sábado, né? Toda semana. Então vamos fazer nossa prece final. Senhor Jesus, Mestre de luz, Senhor Jesus, que está em perfeita comunhão com Deus, Espírito puro, elevado, supremo, que gravita em torno de Deus, Jesus, médium de Deus, que traz diretamente de Deus a mensagem, Jesus, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Senhor Jesus, gratidão. Gratidão, Senhor, e em Teu nome agradeço a todos os anjos bons, nossos anjos guardiões, espíritos bons, nossa família espiritual amada, a nossa verdadeira família que já conseguimos amealhar. Que estamos aqui, em nome do Cristo e pela vontade do Cristo, ampliando essa família espiritual. Ampliaremos tanto, todos nós, cada um num canto, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, aumentando os seus amores fraternos, pais, mães, filhos, irmãos e irmãs, tios, tias, avós e avós, amigos amados, irmãos amados, companheiros queridos, aumentando a família, fazendo a vontade do Pai, a vontade do Cristo, até que um dia todo o planeta Terra será uma família só, e aí o Cristo juntará todas as ovelhas e prestará contas a Deus. Seremos, então, espíritos puros, estaremos em esferas elevadas, sem corpo denso e com um perispírito extremamente sutil. Essa é a pureza que alcançaremos. Gravitaremos em torno de Jesus e mais próximo de Deus. Senhor Jesus, Te pedimos nesse momento, por todos os nossos familiares, pelos nossos vizinhos aqui no entorno, que se gere e que se crie uma luz nesse ambiente aqui, e que essa luz se espalhe e se irradie, levando cura mental, espiritual, física, psicológica, por todos à nossa volta, que essa luz se irradie e se espalhe, a luz de Deus, a luz do Cristo. Pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que estão longe daqui, na nossa casa. Pedimos pelos nossos irmãos dos centros espíritas que trabalham em nome de Deus e de Jesus, das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, dos templos budistas, hinduístas, maomeístas, de todas as religiões, taoístas, confucionistas, de todas as filosofias que falam do bem, que pensam no bem, que propagam o bem e o amor. Senhor Jesus, assiste a tudo, mas assiste especialmente a qualquer irmão desencarnado que aqui esteja. De coração, Senhor, que eles sejam amados,
acolhidos no seio de Deus, no seio de Jesus. Que assim seja. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a Jesus. Obrigado, meu filho, por esse evangelho.